Em recente entrevista ao podcast Cara a Tapa, o comentarista esportivo, bastante conhecido gaúcho, Fabiano Baldasso, comentou sobre Paulo Vinícius Coelho, o famoso PVC, e principalmente sobre o seu legado ao jornalismo esportivo, no qual o Baldasso acha que é muito ruim. Foi uma detonada ali que eu vou comentar com vocês hoje, quero saber muita opinião de vocês. Mas antes de começar, gostaria de agradecer a todo mundo que participou aí, que esteve ao vivo durante o nosso podcast com o Dan Stubach. Ele já está disponível no canal Tomando uma Com desde sexta, foram quase 3 horas de papo que não acaba mais. Para mim, ali top 3 fácil de todas as conversas que a gente teve aqui hoje. Foi muito além daquilo que a gente esperava, tanto que, puxa, os bastidores foram demais também, pena que vocês não puderam acompanhar, tanto antes quanto depois, foi muito legal. O Dan Stubach é um grande cara, agradecemos ele novamente aqui pela presença. E fica de olho, se inscreva nos canais, tanto no canal de cortes como no canal de podcast Tomando uma Com, que estão aqui abaixo na descrição. Ativa o sininho, porque sempre quando tiver vídeo novo, seja um corte, ou seja alguém entrando ao vivo, você vai receber a notificação aí no seu celular, beleza? Recado dado, vamos para a matéria, porque eu vi um corte rápido do Baldasso falando a respeito do PVC e eu separei as aspas dele aqui, porque eu não vou usar nada do Rica Perrone, que vocês sabem, né? A ameaça de roubo de conteúdo tá sempre vigente aí, como se isso fosse roubo de conteúdo. Tô até dando os créditos aqui, mas enfim. Abre aspas para o Baldasso. O PVC é um corte no jornalismo esportivo brasileiro. Ele chegou com números, estatísticas, análises. Eu não tenho nada contra ele. Acho que era importante agregar ao lado lúdico alguma coisa de número. Só que o fenômeno PVC criou uma geração de imbecis que está fudendo com o jornalismo esportivo brasileiro, fazendo com que as pessoas não tenham mais interesse por futebol. Nós temos hoje uma geração de novos jornalistas esportivos que baseia tudo em números, em dados técnicos. Tu pode me pegar o SofaScore e falar que os números de tal jogador fazem dele o melhor do Campeonato Brasileiro. Só que se eu não vejo isso em campo, então ele não é. Fecha aspas para o Baldasso. Bom, tem muita coisa para comentar a respeito dessa fala. Para pegar ali o começo das aspas, né? Ele fala que o PVC é um corte no jornalismo esportivo brasileiro e eu concordo com essa parte. Eu acho que o PVC mostrou para o Brasil, e não é uma novidade, o PVC não trouxe isso para o mundo, ele revolucionou talvez no território brasileiro, mas isso já existia lá fora. Ele mostrou como os números têm importância e como eles também fazem parte de uma análise. Não dá para brigar com fatos, e muitas vezes números, se bem interpretados, são fatos. E, de fato, assim, o PVC mudou muito a maneira como se analisa futebol e muita gente se espelha no PVC, veio na rabeira. A gente pode pegar o próprio Rafael Oliveira, que esteve aqui com a gente no podcast Tomando uma Com e falou a esse respeito que tinha o PVC como referência. Se eu pudesse, eu nunca conversei pessoalmente com ele, mas se eu pudesse observar e palpitar, eu diria que o Gustavo Hoffmann foi um desses caras também que se inspirou no PVC. Enfim, entre outros e outros tantos que às vezes até estavam antes dessa onda PVC pegar, mudaram um pouco a maneira de ver por conta do sucesso do PVC, não só do sucesso, tá? Da popularidade, mas sim por conta de a gente ver que ele faz um jornalismo diferente que traz para a discussão números importantes que, se discutidos, elevam a discussão a outro nível. Essa é a minha opinião. Então sim, para mim o PVC ele foi um cara que mudou muito o jornalismo esportivo brasileiro, sem sombra de dúvidas. E aí o Baldasso completa aqui, só que esse fenômeno PVC criou uma geração de imbecis que está fudendo com o jornalismo esportivo brasileiro, fazendo com que as pessoas não tenham mais interesse por futebol. Eu acho que, assim, o sucesso do PVC faz com que exista pessoas que se predispõem a analisar futebol e só estão preocupadas com o número. E essa era inclusive uma preocupação do Trajano. O Trajano era um cara que, estava ali discutindo diariamente com o PVC. Quem não lembra dos pega pra capaz no linha de passe entre Trajano e PVC, que tinham duas visões muito diferentes. E o Trajano sempre foi o cara que gostou de agregar número
embora no seu jeito de comentar isso tivesse pouco incluso, mas como diretor da ESPN, como presidente lá da ESPN, ele é o cara que dava espaço para essas pessoas que tinham ali essa coisa de jogar mais números na discussão. Ele também era o cara que exigia desses caras um lado mais humano, porque o futebol é jogado por seres humanos, não é só número. Então, e eu nem acho que o PVC seja esse cara só do número. Quem acha isso dele não conhece minimamente o trabalho do PVC. Mas eu não tenho dúvida de que muito jornalista esportivo brasileiro acha que o PVC é só isso e se espelha só desse lado do PVC. O PVC é o cara que, há relatos, também nunca conversei com ele, estou tentando convidá-lo aí para tomar uma aqui com a gente no nosso podcast. Dizem que ele acorda, a primeira coisa que ele chega ali na redação, cara, é ligar para todos os técnicos, né? Para entender como é que foi o treino, para entender qual que é a ideia do cara do jogo, para se inteirar naquilo que ele comenta. Então, não se trata só de um cara que vê a coisa através de números, é um cara que também vê a coisa através do lado humano, e eu entendo que tem muita gente que se espelha no PVC e não consegue identificar isso. E aí sim é um problema. Agora, discordo totalmente do Baldasso quando ele fala que é por conta desse tipo de gente que só vê número, que só fala de número, que as pessoas, porque é por causa disso que as pessoas não estão tendo mais interesse no futebol. Eu discordo assim frontalmente disso. Assim, as pessoas não estão tendo mais interesse no futebol porque o futebol brasileiro está ruim. Se você pegar as audiências da Champions League ano a ano, elas só aumentam. O interesse por bom futebol ele só aumenta. Grandes eventos dão grandes audiências. Agora, quando você pega o nível do futebol brasileiro, que está melhorando de uma maneira muito torta, né? Você vê aí cada vez menos clubes investindo cada vez mais, né? Isso desequilibra muito a competição, que esse ano se equilibrou muito por conta de um calendário muito ruim para todo mundo por causa da Copa do Mundo. Então esse ano talvez seja um ano atípico. Mas o próprio Palmeiras, que tem um técnico bem acima dos outros, mas nem é um elenco tão mais forte assim. Se você for ver aí, a disparidade do Palmeiras para os outros times é muito grande. O Palmeiras nem sofre muitas vezes para ganhar seus jogos, né? A gente vê aí gramados horrorosos, um descaso completo com a arbitragem, erros gritantes, tanto do árbitro de campo como do VAR. E eu posso elencar até inclusive mesmo o calendário, competições desinteressantes, tantos motivos que fazem o futebol estar perdendo espaço, né? E a repleta falta de craques. Estive no Allianz Parque semana passada com o Felipe, trabalhando com o Kuai, acompanhei o jogo, os 4-0 sobre o Curitiba, e a gente conversava vendo o jogo, que é impressionante como o Palmeiras não tem um craque. É um time, é um ótimo time, todo mundo sabe muito bem o que fazer, todo mundo sabe muito bem onde ultrapassa, tudo muito bem treinado. Tem jogadores bons no 1 contra 1, que driblam como o Dudu, por exemplo, mas é um time que não tem nenhum craque que você olha e fala, meu Deus, que jogadoraço, meu Deus do céu, como esse cara joga bola. Não tem, é o time, né? E antigamente, cara, quando o futebol tinha uma popularidade diferente, audiências batiam pontos inimagináveis como a gente vê hoje, você tinha craque para dar com pau no futebol brasileiro, né? A gente era muito recheado disso. Também acho que a nova maneira de se acompanhar entretenimento mudou muito. O futebol ganhou uma disputa que ele não tinha antes, né? Hoje em dia você tem aí o advento dos streamings, as séries, os reality shows, tantas outras coisas para as pessoas prestarem atenção e tirar o tempo delas do futebol, né? Então, com futebol ruim e com tantas outras aí oportunidades de entretenimento, isso explica, na minha visão, que muita gente hoje não se interessa por futebol. Eu acho que não passa por esse fenômeno PVC. Eu não acho que seja, futebol tá muito chato, só tem comentarista que fala de número, não vou acompanhar mais. Isso é uma loucura completa, é você atribuir ao trabalho de um cara que foi positivo no jornalismo brasileiro o mal do futebol brasileiro, que não é culpa dele, é culpa da CBF, é culpa de quem administra, dos dirigentes dos clubes, de quem nunca formou liga no Brasil, de quem nunca se interessou por melhorar o produto. E o PVC é um desses caras, porque acompanha seu trabalho há décadas, há anos, sempre foi um dos caras que bateu nessa tecla lá atrás, que a gente ia perder esse público hoje, se a gente não melhorasse o produto. Quantas vezes vi debates interessantíssimos do PVC, na sua época de ESPN, falando a respeito disso, de que os clubes precisavam se unir, de que os clubes precisavam criar uma liga, de que os clubes precisavam criar um campeonato interessante a partir do Campeonato Brasileiro.
né? Então, atribuir o mal do futebol brasileiro a esse tipo de análise, né, ao PVC, aos jornalistas que interpretaram errado o PVC, que tem mesmo alguns, para mim, assim, além de um exagero, é de uma injustiça completa. E aí ele termina a fala, né, dizendo que hoje nós temos uma geração de novos jornalistas esportivos que se baseiam tudo em números, em dados técnicos. Tu pode pegar o SofaScore e falar que os números de tal jogador fazem dele o melhor do Campeonato Brasileiro, só que se eu não vejo isso em campo, então ele não é. Aqui eu concordo. Não é o SofaScore, apenas ali um aplicativo, por melhor que ele seja, que vai determinar, a partir das ações, quem foi melhor ou pior. Ele te dá dados para ajudar a sua leitura. Ao mesmo tempo que você não tem que só se basear pela sua visão, você não pode só se basear pelo SofaScore. Eu acho que uma coisa pode caminhar com a outra. O Baldasso pode começar a usar mais o SofaScore na hora de analisar. Não é um crime. Assim como o cara que só usa isso para falar esse é o melhor porque ele teve uma nota maior no SofaScore, ele também está errado. Os nossos olhos são importantes, nosso conhecimento, nossa experiência na hora de analisar um jogo, o desempenho de alguém, ele é importante. Mas quando você agrega isso a dados, muitas vezes você se surpreende e é capaz, se você tiver humildade para isso, de mudar até posicionamentos que você tem, né? Então, achei muito infeliz essa fala do Baldasso, mas quero saber o que vocês acharam. Comentem aí, você tá com o Baldasso? Você acha que foi isso que ferrou o futebol brasileiro mesmo, que as pessoas pararam de assistir por conta de comentaristas que imitam mal o PVC? Quero muito saber o que você acha, deixa seu like, que é muito importante se você chegou até o final do vídeo. A gente vai se falando, um grande abraço e até a próxima.